Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda no meu canal que te ensino a conquistar a liberdade emocional na sua vida e adquirir a autonomia que sempre sonhou. Eu sou o Dr. José Silveira Passos, psicólogo e psicoterapeuta há mais de 30 anos e ajudo pessoas como você a ressignificar o seu sistema emocional naquilo que está travando você a ter uma vida que vale a pena ser vivida. E qual é a vida que vale a pena ser vivida? É isso que eu vou te ensinar aqui nesse vídeo. Então vem comigo. Mas antes, peço a você que se inscreva no meu canal e compartilhe com as suas redes sociais, com seus contatos e receba em primeira mão informações atualizadas e cientificamente comprovadas sobre o tema liberdade emocional na vida. A sua participação é muito importante para que possamos divulgar cada vez mais conhecimentos e práticas sobre educação emocional. Com isso, cada vez mais pessoas, maior número de pessoas, poderão desfrutar e aprender de maneira fácil esse tema tão importante na nossa vida. Bom, então vamos lá. Tudo o que fazemos tem um objetivo, seja esse objetivo consciente ou não. Ou seja, temos um motivo para fazermos o que fazemos. A motivação comanda a nossa vida. Assim podemos afirmar que a motivação é um elemento essencial para o ser humano. A motivação é um tema muito estudado na psicologia, como Abraham Maslow com as pirâmides, com a pirâmide da necessidade. David McClelland foi outro autor que estudou a fundo as necessidades humanas. Então, todo comportamento tem por objetivo saciar uma necessidade não satisfeita. É isso mesmo. Nos movemos no mundo em busca de satisfazer as nossas necessidades que ainda não foram satisfeitas. Todas as vezes que temos uma necessidade não satisfeita, isso provoca um desequilíbrio homeostático em nosso organismo. O que significa perigo para esse organismo? Perigo? Como assim? Por exemplo, qual é a motivação que você tem para se levantar de madrugada, ir ao banheiro, esvaziar a sua bexiga? Porque a bexiga cheia provoca um desequilíbrio no organismo. É uma motivação fisiológica. Qual é a sua motivação para ir ao restaurante comer aquele bife suculento? É outra motivação fisiológica, a fome. O ser humano irá sempre se mover no sentido de saciar suas necessidades. Esse movimento poderá ser consciente ou não. Esses dois exemplos que eu dei anteriormente aí, fazer xixi e se alimentar, normalmente são motivações conscientes. Agora, quando você sai no final de semana para ir para uma balada e lá você encontra uma pessoa, começa a conversar, qual é a motivação que você tem aí? Talvez você não esteja consciente dela, mas você vai conversar, sair junto, começar a namorar. Tudo isso tem a ver com uma motivação biológica e emocional, que é não consciente. Outro exemplo de necessidade consciente ou não satisfeita. Imagine que você está em um safari na África. Você se desapega lá do grupo do guia e quando você percebe, você não vê mais o guia e você se dá conta que está sozinho ou sozinha. Se aparecer um animal feroz, você está aflito. O que acontece com o seu organismo ao perceber isso? O coração dispara para quê? Para bombear sangue para os músculos, e isso facilita você correr. Seu sistema adrenérgico, através das suprarrenais, injeta adrenalina no sangue. Suas pupilas dilatam. Várias alterações no seu organismo acontecem independentemente de você querer ou não. Por quê?
porque uma necessidade está sendo ameaçada. Nesse caso, a necessidade de sobrevivência. Assim, espero ter ficado um pouco claro por que fazemos determinadas coisas sem mesmo ter consciência de todo o processo fisiológico, emocional, mental e comportamental envolvido. Todas as vezes que tomamos uma decisão ou fazemos uma escolha, nós justificamos que foi uma decisão ou escolha consciente ou racional. Isso não é verdade, isso é balela. Toda decisão ou escolha é tomada emocionalmente, antes mesmo de você poder explicar racionalmente a sua escolha. O emocional decide e o racional tenta explicar por que tomou aquela decisão. É uma tentativa de explicar e que nem sempre coincide com o emocional da pessoa. Outro exemplo, tive uma paciente que me procurou porque estava no seu 4º casamento e estava com muito medo do marido dela ir embora. A história de vida dela mostrava que seu primeiro casamento se desfez porque descobriu que ele era alcoólatra. Se separou. O segundo casamento também descobriu que o marido era alcoólatra. E o terceiro, a mesma coisa. Pesquisando a história de vida dela na terapia, descobri que o pai dela era alcoólatra. Para ser mais direto ao ponto, a referência emocional da figura masculina dela era o pai, um alcoólatra. Então, inconscientemente, ela buscava um alcoólatra para se relacionar, mas ela não sabia disso. É por isso que descobrir que tinha casado com um alcoólatra tempos depois, só tempo depois que ela descobria. Nosso sistema emocional é um sistema que toma decisões sem sabermos conscientemente por quê. É, na verdade, para garantir a satisfação daquela necessidade que ainda não foi satisfeita. Você pode estar perguntando, por que ou para que saber tudo isso? Isso é para você perceber que o seu emocional comanda a sua vida, quer você aceite ou não. O nosso racional tem um papel importante na nossa vida. Entretanto, a nossa inteligência emocional é que irá fazer a diferença entre uma vida boa e uma vida que vale a pena ser vivida. Então aqui você está tendo a oportunidade de dar uma virada em todas as áreas da sua vida. O nosso emocional age o tempo todo nas diversas áreas da vida. No nosso profissional, no nosso social, no familiar e também no pessoal. Quero compartilhar com vocês um momento pessoal da minha vida. O investimento mais importante que fiz na vida, sabe qual foi? Foi fazer terapia, adquirir autoconhecimento. Isso me ajudou de maneira inequívoca a ter uma vida que vale a pena ser vivida. Hoje, por exemplo, faço o que gosto, vivo com quem gosto. Posso dizer que adquiri a minha autonomia de vida que tanto eu sonhava. Lutei muito, me equivoquei, falei financeiramente, estava sempre olhando para o externo e sempre culpando o outro pelos meus equívocos, pelos meus fracassos. Dizia que era falta de sorte, ou seja, arrumava todo tipo de justificativa para os meus erros. Porque eu agia assim, porque eu não tinha uma educação emocional adequada. Me dei conta que o problema estava dentro de mim e não do lado de fora. Aí sim, comecei a investir na minha educação emocional. Com isso, comecei a adquirir autoestima, amor próprio, autoconhecimento. O autoconhecimento foi a chave para a virada da minha vida. Tanto que eu mudei de carreira. Eu era engenheiro, me dei conta que isso não me satisfazia, aí eu fui cursar psicologia. Trabalhei mais ou menos 15 anos nas duas áreas distintas e ao mesmo tempo
Durante o dia trabalhava como engenheiro, à noite ia para o consultório atender meus pacientes. Agora chegou um momento que deixei de vez a engenharia e fiquei só com a psicologia, trabalhando e ajudando as pessoas a ultrapassar as suas dificuldades emocionais, dificuldades mentais e comportamentais. Hoje eu amo o que faço. Não me vejo fazendo outra coisa. Sabe quando você encontra o seu lugar? É isso aí. Por exemplo, se estou dando uma palestra, se estou dando uma aula, se estou atendendo um paciente no meu consultório, sinto-me realizado. É ali que eu quero estar. Posso dizer que encontrei o meu lugar. Mas como eu vou fazer para mudar aquilo que eu quero mudar? Isso você deve estar se perguntando. É isso que eu vou te ensinar ainda aqui nesse vídeo. Segue comigo. O diferencial para ajudar as pessoas a mudar a sua vida são alguns conhecimentos adquiridos ao longo da minha vida. Eu não me prendo, vamos dizer, a uma teoria psicológica para ajudar meus pacientes. Tenho um viés prático no meu trabalho com o desenvolvimento pessoal. Uso várias abordagens, mas tem duas delas que são as minhas preferidas. A análise transacional e a ecologia do ser humano. São abordagens muito práticas e isso facilita ir direto ao ponto para explicar isso. Para explicar essa ideia, né, eu uso uma metáfora do espinho, que é a seguinte. O homem saiu para dar uma caminhada na mata e durante essa caminhada não percebeu que um espinho havia atravessado o seu calçado e entrado no seu calcanhar e lá ficara. Após 2 dias, esse homem começou a ter febre, caminhar com dificuldade, mancar, e com o passar dos dias, por estar andando torto, começou a ter dores na coluna. Foi ao ortopedista e o médico pediu uma ressonância magnética da coluna. Passou uns antitérmicos e mandou ele para casa enquanto o resultado da ressonância não ficava próximo. Mas o homem só piorava. O resultado da ressonância não acusou nada em sua coluna. Foi quando resolveu ir a um fisioterapeuta experiente, que o examinou, começou lá pelos pés, apalpando toda a sola dos pés, dedos, calcanhares. Foi quando esse fisioterapeuta percebeu algo estranho no seu calcanhar e disse: parece que tem algo dentro do seu calcanhar. E verificando melhor, descobriu o espinho. Pegou a pinça e tirou o espinho do calcanhar daquele homem que já estava acamado, sem poder se locomover de uma maneira adequada. Moral das histórias: temos que buscar a causa que está levando a pessoa a sentir aquele desconforto, aquela situação. Por exemplo, no meu consultório, uma paciente que estava deprimida ou com um processo de ansiedade generalizada, a primeira coisa que eu faço é investigar a causa. Para que investigar a causa? Para ir lá e retirar o espinho que está levando essa paciente a ficar deprimida ou com ansiedade generalizada. Ou ainda, por que aquela pessoa não consegue ter um relacionamento saudável? Por que aquela pessoa não consegue evoluir profissionalmente? Por que aquela pessoa está sempre se metendo em confusão, arrumando encrencas com os outros? Por que aquela pessoa está sempre com problemas financeiros? Entra ano e sai ano, está sempre devendo. Por que aquela outra pessoa tem medo que as coisas não dê certo para ela? Medo de perder o emprego, medo de ser traído ou traída, e medos e medos e medos. Vamos direto à causa que está levando aquela pessoa a ter essas e outras dificuldades. E quase todas as causas estão ligadas ao autoconhecimento, à educação emocional. É claro que tem causas físicas e fisiológicas que podem levar a pessoa a passar a ter sofrimentos. Agora eu vou te
Vou te ensinar a começar a perceber o que provavelmente está limitando alguns aspectos da sua vida. Para isso, nós vamos fazer um pequeno exercício. Esse pequeno exercício, você tem que estar numa posição confortável, ou seja, e de preferência num lugar que você esteja sozinho, que não tenha ninguém ali transitando, tá? Então senta numa posição confortável, com os pés apoiados no chão e olhos fechados. Olhos fechados. Cabeça erguida, como se estivesse olhando na altura do horizonte. Mantenha os olhos fechados. Isso. Agora tome consciência da sua respiração. Respiração lenta, suave, respirando pelas narinas. Isso. Esteja com você e só com você agora. E quero que você volte a atenção para dentro de você. Sem pressa, com tranquilidade. Então mantenha a posição, olhos fechados, olhar na altura do horizonte, respiração suave e olhando para dentro de você. Você agora está tendo um encontro mais importante da sua vida, que é o encontro de você com você mesmo. E mantendo a intenção de contactar o seu interior, procure descobrir a sua criança interior. Aquela criança que você foi um dia, de 2, 3, 4, 5 aninhos. Aquela criança não morreu, ela está aí. Procure contactá-la. Procure vê-la. Deixe a sua intuição fazer isto. Deixe o seu racional de lado. O racional agora não vai te ajudar. Deixa só a intuição fazer isso. A sua mente intuitiva sabe fazer isso, ela sabe buscar isso, ela sabe onde está. Então, contactando a sua criança interior, procure olhar para ela. Procure olhar para o semblante dela. E sem pressa, devagar, no seu tempo, deixa chegar para você descobrir. Então, olhando no rostinho dela, para a expressão do rostinho dela, a expressão do olhar dela. Isso. Procure fazer contato com isso somente através da expressão do rostinho e do olhar. E procure descobrir intuitivamente, através da expressão do rostinho, através do olhar, o que essa criança está precisando. É aquela criança que você foi um dia, lá atrás, 2, 3, 4 aninhos, 5 no máximo. O que essa criança está precisando? Deixe chegar para você descobrir. Isso.
Isso, continua fazendo contato com ela. Contato, contato, contato. Isso. Agora que você descobriu o que ela precisa, imagina que você está dando isso a ela. Use a sua imaginação. Isso que ela está precisando, você vai dar a ela isso agora. Isso. Ouse fazê-lo. Sem medo, sem receio. Isso. Dê a ela isso que ela está precisando. Seja lá o que for. Seja atenção, seja um carinho, seja um abraço, seja um beijo, seja companhia, seja, de repente ela está precisando de segurança, de repente ela está com medo, está receosa, e assim por diante. Procure suprir essa necessidade não satisfeita dela. É isso. Enquanto você supre ela disso que ela precisa, procure observar como é que ela está se sentindo. E procure observar também como é que você está se sentindo, dando isso a ela. Isso. À medida que você vai dando o que ela está precisando, vai também buscando ficar mais próximo dela. Se você puder dar um abraço nessa criança, abrace ela. Faça um movimento literal das suas mãos, abraçando ela, colocando ela junto do seu peito. Isso, faça isso. Procure sentir a respiração dela junto à sua. Procure sentir o batimento cardíaco do coraçãozinho dela. Isso. Esteja aí com ela. Agora, eu quero que você imagine que através desse abraço, você está introjetando essa criança para dentro de você, através do seu peito. Isso, faça essa abstração. Imagina que você está introjetando ela para dentro de você. Isso. E assim você vai poder ficar cada vez mais junto dela. Isso. E daqui para frente, você vai estar do lado dela, para protegê-la, cuidar dela, ver o que ela precisa e providenciar na medida do possível isso que ela necessita. Porque muitas das vezes a criança não aprendeu a buscar satisfazer as suas necessidades de uma maneira saudável. Muitas pessoas equivocadamente buscam satisfazer as suas necessidades de uma maneira torta. Isso que é um grande problema. Mas agora a sua criança interior, que é você, que é aquela criança que se você foi um dia, que essa criança não morreu,
ela continua aí dentro de você e muitas das vezes com as mesmas carências, com as mesmas necessidades não satisfeitas. Mas você, a partir de agora, você vai ser o guardião dessa criança. Não vai deixar essa criança só. Você não vai deixá-la abandonada. Não. Você vai estar junto dela, cuidando dela o tempo todo. Esteja aí. Quando você sentir que ela introjetou completamente para dentro de você, você pode baixar as suas mãos. Isso, vai baixando as mãos, coloca as mãos sobre a perna e sempre com os pés apoiados no chão. Isso, isso, isso. Agora, respire profundamente. Sim. Isso, isso. E vai lentamente entrando em contato com o movimento do seu abdômen quando você respira. Isto, isto. Quando você quiser, comece a ter contato com a temperatura ambiente. Procure ter contato com os sons que chegam até seus ouvidos. Sons externos, som da minha voz. Toma consciência disto. E vá lentamente abrindo seus olhos agora. Isso. Olhos abertos. Fazendo contato com você mesmo. Como você está se sentindo? Tem algum desconforto? Muitas das vezes os nossos pais não tiveram condições de satisfazer as nossas necessidades, a necessidade dos seus filhos. Mesmo porque eles não tiveram essas necessidades satisfeitas pelos seus pais. Porque, ou substitutos, né? Não precisa ser o pai biológico, mãe biológica, pode ser aquelas pessoas que tiveram ascensão sobre a criança. Porque às vezes eles não sabiam isso, não aprenderam. E aí hoje essa criança que vive dentro de você, lá ela só podia contar com eles, né? E às vezes tinham dificuldades de fazer isso. Hoje, então ela não tinha com quem contar. Ela só tinha os pais. E se esses pais não estavam disponíveis, né? Olha a confusão aí, né? Olha embrólios aí. Mas hoje ela pode contar com quem, hein? Ela pode contar com você. E você é uma pessoa adulta hoje. Então você pode providenciar isso e cuidar disso. Se você não sabe fazer, não aprendeu a fazer, tem como aprender a fazer isso. A busca do autoconhecimento é para isso. Para nos levarmos a ser verdadeiramente o que nós somos. E saber e aprender a satisfazer as nossas necessidades não satisfeitas de uma maneira saudável e não de uma maneira torta. E muitas das vezes a gente vê pessoas
fazendo movimento. E ele nem sabe que faz isso, porque é um processo não consciente. Faz cada besteira, mas na verdade ele está buscando satisfazer a sua necessidade que não foi satisfeita. Ok? E é importante o autoconhecimento, a inteligência emocional, o amor próprio, a autoestima, tudo isso facilita com que possamos lidar com a nossa vida e ter uma vida boa. Vida boa é aquela que vale a pena ser vivida. Aquela que você está num lugar, está com alguém, está num trabalho e você não quer que nunca acabe, né? Que você esteja ali inteiro, se deliciando e desfrutando daquele momento. Isso é uma vida boa. Que você esteja em paz com você mesmo. Que você esteja em harmonia com você mesmo. Isso é vida boa. Ok? Bom, gente, se ficou alguma dúvida, alguma coisa assim, você pode deixar lá no meu canal, posta lá a sua dúvida, que na medida do possível eu vou responder algumas, tá? Então, um grande abraço e até breve. Tchau!